Olá, eu sou José Geraldo Leite Ribeiro, sou professor de Medicina da FASE e fui convidado pela Secretaria de Estado de Minas Gerais, aqui pelo Telesaúde, para conversar com vocês hoje sobre a profilaxia da raiva humana. É um momento muito importante de nós revisarmos as condutas, porque nós temos convivido nos últimos anos com falta de vacina, falta de soro. Então é muito importante que nós façamos as condutas corretas, né, para que não falte vacina e soro para aquele que realmente precisa. Antes de nós conversarmos, eu sou obrigado a declarar meus conflitos de interesse, que estão aí listados para vocês. Embora nesta apresentação eu creio que eles não interfiram muito, né? Já que a profilaxia da raiva humana é uma atividade geralmente restrita ao setor público, né? De qualquer forma, obedecendo à lei, estão aí os meus conflitos de interesse. Foi lançado nesse ano o Guia de Vigilância em Saúde, em volume único, que facilitou muito, né? E neste Guia de Vigilância em Saúde, o capítulo sobre raiva está bastante atualizado. Então eu convido vocês depois para aprofundamento, para fixar tudo que nós vamos conversar aqui, né? Que vejam o capítulo de raiva, basta colocar num buscador, no Google, o que for, Guia de Vigilância em Saúde, volume único, vocês vão abri-lo e podem ter acesso ali ao capítulo sobre raiva humana. A raiva humana, como a maioria de vocês sabem, é causada por um vírus neurotrópico que tem tropismo pelo sistema nervoso central e ele causa nos animais infectados geralmente uma encefalomielite. Uma encefalite importante, a encefalite chama atenção, mas no caso dos vírus derivados de morcego, nós temos também um componente motor interessante, como a gente vai comentar. É um grupo um vírus do gênero do Lissavírus, que até 2004 era considerado não tratável. Quando a pessoa iniciava os sintomas de raiva, não era passível de tratamento. Em dezembro de 2004, uma adolescente americana foi contaminada por um vírus de morcego e foi submetida a um novo tipo de tratamento e sobreviveu. Tem sido publicados artigos no New England acompanhando o desenvolvimento hoje desta senhora, né? Sem que ela apresente sequelas, salvo um discreto tremor. A partir daí, se considera que seria possível tratar a raiva com um protocolo. Existe um protocolo brasileiro publicado pelo Ministério da Saúde. Mas a nossa experiência aqui em Minas Gerais, até hoje, foi de falha do tratamento. Eu acho mais prático continuar considerando a raiva uma doença 100% letal, o que aumenta a importância da profilaxia. Uma vez iniciada a doença, mesmo com terapia intensiva, antiviral, provocando um coma medicamentoso no paciente, o protocolo sendo aplicado, a taxa de insucesso parece ser enorme, né? Por isso a raiva é uma das doenças mais importantes do ponto de vista do controle. O quadro clínico ele varia um pouco no vírus derivado de cão, gato, do vírus derivado de morcego. No vírus derivado de cão, gato, geralmente o paciente tem um quadro inicial atípico que dura 1-2 dias de insônia, irritabilidade, depressão, e depois começam as manifestações nervosas, febre, contrações musculares, uma não aceitação de vento, de ruídos muito intensos que provocam essas crises de contração muito típica
da raiva. Esse paciente evolui durante alguns dias para o óbito e geralmente o que podia ser feito para ele era zelar pelo seu conforto. Hoje se tenta um tratamento, né? No caso do vírus do morcego, o quadro pode iniciar com maior tendência a ser um pouco mais arrastado, com uma sensação de anestesia no local da agressão, que pode depois causar perda de força no membro atingido, às vezes até paralisia ascendente, e nós já acompanhamos um caso aqui internado em Belo Horizonte, que o óbito ocorreu com 13 dias. Então, um quadro bastante arrastado, mas também da mesma gravidade. Então, o quadro clínico no ser humano é muito grave e praticamente, como a gente viu, sempre fatal. O homem pode ser contaminado pelo vírus rábico a partir de vários ciclos. O chamado ciclo urbano deriva do contato constante das populações humanas com cães e gatos. É quando o cão e o gato transmitem a raiva diretamente ao homem. Essa forma de transmissão está controlada na maioria dos estados brasileiros, em razão da vacinação anual desses animais e também do controle da população de cães e gatos vadios, já que não há como vacinar a população de animais vadios, né? Aqui no nosso estado, nós já tivemos também casos a partir do chamado ciclo produtivo rural, quando o homem, no trato do gado ou do cavalo, pode se contaminar a partir desses animais. Isso pode acontecer em necrópsias, em cirurgias desses animais, ou do hábito que o homem tem, devido à clínica da raiva no bovino, de tentar enfiar a mão na boca do bovino para tentar desengasgar de algum objeto estranho que poderia estar ali. Então, nesse contato, né, com a saliva do animal, o paciente com ferimentos na pele já, pode haver a transmissão. Pode haver o ciclo silvestre, que é quando o homem é agredido por um animal silvestre. Importante lembrar que esses animais silvestres, mesmo domiciliados, né, eles ainda têm risco de manifestar a doença e são de entendimento mais difícil do que o cão e o gato, como nós vamos ver. E o ciclo que talvez mais preocupe no momento aqui no Brasil, que é o chamado ciclo aéreo, quando a transmissão se dá diretamente pelos morcegos, do morcego para o homem. O morcego mantém o vírus na natureza, agredindo animais e tal, mas ele pode diretamente agredir o homem e, portanto, transmitir o vírus e o quadro humano vir dessa parte. Então, o controle desses ciclos é também muito importante na profilaxia da raiva humana. Claro que o ciclo silvestre vai mais para a educação da população de não alimentar animais silvestres, de dar comida na boca, como a gente vê às vezes em alguns parques naturais, né? Esses animais, eles têm comportamento imprevisível. Então, é mais essa questão de educação. Nos outros, pode ser feita alguma ação para o seu controle. Em relação aos cães e gatos, eles adquirem geralmente o vírus através de lutas entre eles, né? E a doença vai ter uma incubação variável, de 10 dias até vários meses. Nós temos uma tabela aí, tirada do próprio guia de vigilância, com esses períodos de incubação. Mas o mais importante em cão e gato é que nós conhecemos a transmissibilidade. É o único animal, os únicos animais, né, os cães e gatos, que nós conhecemos exatamente quanto tempo ele transmite a doença. Ele transmite 2 a 5 dias antes de adoecer e depois até a sua morte, que ocorre em torno de 5 dias. Então nós conhecemos o período que ele está transmitindo. Daí nós vamos ver no protocolo da abordagem da raiva no homem que o único animal que a gente pode observar, né, para fins práticos de conduta no homem, são os cães e os gatos, por causa desse conhecimento.
Eu tenho visto também muita confusão entre incubação e transmissibilidade. Algumas pessoas capturando cães suspeitos, vacinando, aguardam 10 dias, se ele não apresenta doença, colocam esses cães para doação. Vejam bem, 10 dias é o tempo que ele transmite, em média, o vírus. O fato de você observar o cão 10 dias ele não adoecer, não quer dizer que ele não esteja contaminado. Ele pode apresentar a doença daqui 20 dias, daqui 30 dias, se ele foi contaminado no ambiente, né? Então é importante sempre ter claro o que é período de incubação, o que é transmissibilidade, e a transmissibilidade é que vai ajudar nos nossos protocolos. Em relação aos morcegos, eles têm uma característica diferente na sua história natural. Eles podem transmitir o vírus muito tempo antes de adoecer. E mesmo o tempo em que eles ficam transmitindo e o tempo que a doença leva para levar o morcego à morte não é bem conhecido. A própria clínica do morcego, para você reconhecer que o morcego está doente, não é simples, não é fácil mesmo para os especialistas. Alguns comportamentos nos levam a pensar que esse morcego deve estar contaminado, como por exemplo o voo diurno. Esses são animais noturnos, você vê morcego voando durante o dia, provavelmente ele pode estar infectado, é um sinal atípico. Outra coisa é o morcego que, uma vez surpreendido, né, ele prefere caminhar pelo chão do que voar, ele fica como se estivesse arrastando pelo chão, o que é também um sinal preocupante. É importante lembrar que não são apenas os morcegos hematófagos que podem transmitir o vírus ao homem. Na verdade, os morcegos insetívoros podem, se você for arranhado, se tentar manipular esses morcegos, se por um azar ele cair no leito e você virar por cima dele, ele te agredir, ele também pode transmitir raiva. Então não é limitado apenas aos morcegos hematófagos. É claro que os morcegos insetívoros, os morcegos das plantas, né, fitófagos, são muito importantes na natureza, a gente não deve combatê-los, mas é importante também evitar esses acidentes e, uma vez acontecido, procurar a profilaxia, porque eles podem transmitir raiva, né? E as lesões por morcego nós vamos sempre considerar grave. Nós tivemos já a experiência que, mesmo que a lesão seja muito pequena, seja distante do sistema nervoso central, numa região um pouco inervada, todas essas questões, o período de incubação pode ser pequeno. Então, na hora do nosso protocolo, em que a gente divide as agressões como muito risco, pouco risco, as agressões por morcego vão ser sempre consideradas graves, independente de localização ou da extensão delas. Então, nós estamos vendo aqui as bases teóricas, né, para depois nós formarmos o nosso protocolo de atendimento, que é, na verdade, o que a gente vai fazer para evitar que aquela pessoa adoeça. Então, como que eu controlo a raiva? Primeiro, a informação à população seria muito importante. Muitas vezes é necessário captura de cães por haver cão contaminado na região e você ter que fazer uma captura de cães vadios, e acaba tendo a população contrária a essas ações. Outras questões, como eu citei, de captura de cães vadios e colocação depois para doação sem o devido cuidado, né? Então a população deve estar bem informada sobre a gravidade da doença, o sofrimento que ela impõe às suas vítimas, né? Para apoiar as ações de controle e ter seus cuidados pessoais. Muito importante controlar a população de cão vadio, porque o cão vadio ele se expõe muito, ele entra em luta corporal com outros animais, ele pode, dentro da mata periférica ali,
ter contato com os animais, inclusive ser agredido por morcegos, e voltar para a zona urbana e ali ter contato com as pessoas. Então é muito importante que os horários de deposição de lixo na rua sejam cumpridos, que esse lixo não fique exposto durante muito tempo nas calçadas, para você não aumentar essa população de cães vadios e aí tornar o controle da doença muito difícil. Outro aspecto importante, nós já vimos vacinação anual de cães e gatos, mas vamos lembrar o seguinte: a vacina para cão e gato mais usada atualmente é uma vacina polissacarídica. Ela falha em percentual dos vacinados e a duração da proteção dela é curta, por isso nós precisamos vacinar todos os anos. Então o fato do cão ser vacinado ou não vai fazer parte geralmente da nossa decisão em relação a quem foi agredido. Curioso é que a primeira coisa que as pessoas falam com a gente quando consultam, né? Ô Zé, eu tô te ligando porque o meu netinho foi mordido pelo gato. Mas ele é vacinado. Isso nós não vamos levar em conta na hora de decidir a conduta humana. É claro que a vacinação é extremamente importante, nós devemos zelar por alta cobertura, porque ela vai dificultar a chegada da doença no homem, né? Além de proteger os animais, que também é muito importante. Mas ela não é uma garantia total de que aquele cão não possa estar transmitindo, né? Muitas vezes é possível fazer controle da agressão por morcegos hematófagos. Nós já tivemos experiência aqui no nosso estado mesmo, mas no norte há uma experiência maior de epidemia de agressão por morcego hematófago. Algum desarranjo ecológico que acontece e ele começa a invadir as casas e agredir todo mundo, né? Nós já tivemos uma localidade de 200 habitantes em que 80 pessoas foram agredidas num período de uma semana, 10 dias. Como evitar isso? Geralmente basta a telagem dessas casas. Então, se o local é muito quente, as pessoas não gostam de forro, porque esquenta ou qualquer coisa, é só você pegar a tela mais fininha, né, que não passe um morcego, fazer o forro de tela, esse vão entre o telhado e a parede, telar ele todo, para as janelas, obviamente, para evitar a penetração do morcego à noite. Já que ele tem hábito noturno, ele vai adentrar o município à noite para buscar sangue, e ele não escolhe, ele vai procurar o mamífero mais próximo que ele tiver, né, para colher o seu sangue. Pode ser o homem, pode ser o boi, pode ser cavalo, pode ser cachorro, ele não vai escolher, ele vai o que tiver à disposição dele. Então a telagem das casas é uma boa medida preventiva. Às vezes órgãos de controle lançam mão até de atitudes para diminuir e controlar a população desses morcegos hematófagos. Isso pode ser utilizado numa situação extrema. Na maioria das vezes, no norte do país, não são os morcegos que estão vindo para a cidade, somos nós que estamos entrando no local onde ele já vive naturalmente, naquele ciclo lá com os outros animais, né? Então, tudo isso deve-se ter com muito cuidado. Bom, mas isso tudo pode falhar e a pessoa acabar sendo agredida por um animal que está infectado e adquirir raiva, que, como nós vimos, é uma doença que impõe muito sofrimento e é fatal. Portanto, o atendimento adequado dessa pessoa que foi agredida, fazendo a profilaxia correta para o que está indicado naquele caso, né, é muito importante para que nós não tenhamos casos em humanos. Então, a partir desse conhecimento que nós temos, da transmissibilidade, do tipo de lesão, da proximidade do sistema nervoso, nós vamos fazer o nosso protocolo de atendimento, que é oficial, né, do Ministério da Saúde, e vamos evitar então que a pessoa adoeça mesmo que ela já tenha sido agredida. Eu chamo a atenção que
O profissional médico e o profissional de enfermagem devem ter muito cuidado ao sair desse protocolo. Esse protocolo é uma garantia para o paciente de segurança e é uma garantia para você também de que você está fazendo o que é recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Se você deixa de cumprir pessoalmente, achando que talvez possa fazer de outro jeito e a coisa não dê certo, né? Péssimo para o paciente, péssimo para você também, que vai ter que prestar contas de ter feito uma conduta que não é preconizada, né? Para fazer essa abordagem de que foi agredido, nós temos alguns imunobiológicos. Um muito importante é a vacina de cultivo celular. Vocês viram ali no slide que eu coloquei tratamento profilático entre aspas. É um termo que a gente usa, vê ainda nos textos, mas que não existe, né? Esse termo, a tendência é abandoná-lo, porque ou é tratamento ou é profilaxia. Esse é um termo, mas muito usado em raiva, daí eu ter colocado mesmo que entre aspas. Então eu vou ter primeiro a vacina. As vacinas utilizadas atualmente são vacinas de cultivo celular. Não são mais as vacinas antigas, em que o vírus vacinal era cultivado em tecido nervoso de animais, o que levava ao risco de alguns eventos adversos neurológicos sérios. A vacina hoje é bastante mais segura e mais eficaz por ser cultivada em cultivo celular. Aqui, quando o Butantan produz nossa vacina, ele utiliza cultura de células vero, né? Mas também outros tipos de cultura de célula, diploide humana e outras são usadas para a reprodução do vírus vacinal. Ela é usada por via intramuscular, se evita a região glútea, porque não se sabe se a imunogenicidade é a mesma do que em outras regiões. Nós sabemos, por exemplo, da experiência da vacina hepatite B, que a vacinação na região glútea pode levar a uma formação menor de anticorpos. Então, nós evitamos a região glútea para a vacina. Para o soro, nós vamos ver, ela pode ser utilizada, né? Ela pode ser usada também por via intradérmica, e nós vamos ver que é uma excelente via de vacinação por vários aspectos, depois nós vamos comentar mais ao final. É claro que a via intradérmica nós não temos estudos sobre a utilização dela em imunodeprimidos, isso inclui pacientes em uso de drogas imunossupressoras, inclusive da cloroquina. Nesses casos eu vou utilizar apenas a via intramuscular. Como toda vacina, a vacina rábica deve ser conservada rigorosamente entre 2 e 8 graus. Nós temos que ter muito cuidado no transporte. Às vezes, ao se colocarem as caixas para transporte de vacina, a pessoa excede no cuidado com gelo, colocando gelo em excesso, que acaba congelando a vacina no percurso. Daí, algumas horas, ela descongela, quando chega ao local de destino, a pessoa não vê que ela congelou durante o percurso. Então, só deve fazer essas caixas pessoas treinadas para isso, e hoje no setor público nós usamos dispositivos que nos dão informação sobre a temperatura durante o transporte. Mas quando ela é bem feita, na proporção correta de soro, vacina, tamanho da caixa, de gelo, né? Isso garante uma conservação melhor. Então há que ter muito cuidado para não congelar a vacina, encostando a vacina em gelo ou usando excesso de gelo. É uma vacina que não tem contraindicação. Primeiro porque ela é inativada. Você não tem o vírus atenuado, ela é inativada, ela não infecta o vacinado. Portanto, ela pode ser utilizada em imunodeficiente, pode ser utilizada em gestantes e tudo mais. O segundo é que a doença é 100% fatal. Então, mesmo que houvesse o risco do uso da vacina, nós teríamos que usar, porque o não uso leva à doença que é 100% fatal. Então não existe contraindicação à vacina. Se você tiver um paciente que está imunossuprimido, você puder suspender essa imunossupressão durante a vacinação, mais seguro. Se não puder
suspender, sempre você vai se utilizar do soro ou da imunoglobulina, porque no imunossuprimido eu posso ter uma produção de anticorpos menor pela vacina, né? O frasco é de multidoses e não pode ser usado após 8 horas da diluição. Ele vem para ser diluído, você diluiu, não pode usar depois de 8 horas da diluição. Isso é um problema porque às vezes você tem um município pequeno, você vai abrir o frasco, usar em 2 pessoas e às vezes perde aquele quantitativo de vacinas. Mas, para a segurança do vacinado, ele não pode ser usado após esse período, né? Em locais de grande movimento, aí você costuma não perder, e se usar a via intradérmica, você consegue vacinar muito mais pessoas com o mesmo frasco. Bom, o outro imunobiológico que nós vamos ter no nosso protocolo é o soro heterólogo. Geralmente, esses soros antirrábicos são produzidos em equinos. Os produtores não gostam muito desse termo soro. Eles dizem que hoje o que nós temos é uma imunoglobulina heteróloga. Não é mais o soro propriamente dito de animais, ele é bem purificado. Claro que mesmo bem purificado, o risco de eventos adversos do uso de proteína heteróloga, ele existe, né? Mas é muito diferente dos soros que já foram usados no passado. O soro também não deve ser congelado, deve ser conservado adequadamente. Por isso, nem para soro antirrábico, soro antiofídico, nenhum soro, a gente recomenda práticas antigas que haviam de guardar isso em fazenda, em prateleira de não sei onde, porque quando você utilizar, ele perdeu sua eficácia, né? Então ele precisa ser conservado adequadamente. Esse soro é feito na dose de 40 unidades internacionais por quilo, né? Os manuais anteriores não falam mais em dose máxima. Então, se nós virmos lá, nós olharmos no guia de vigilância, ele não fala mais de dose máxima. Aí está grafado uma dose máxima, que era usado no passado, né? Hoje não se fala mais nisso. Agora, isso é uma questão que tem ido e voltado no tratamento da raiva, tá? Então, fique claro que nesse momento se calcula a quantidade e aplica aquela quantidade. É muito comum reação febril, não devemos assustar muito, ela não ameaça a vida, mas pode ocorrer anafilaxia também. Então, o ideal é que o soro sempre seja aplicado num local onde as pessoas estejam preparados para tratar uma reação alérgica imediata mais grave, né? A gente percebe muito também que 1 a 2 semanas depois do soro, quando às vezes ainda está usando vacina, as pessoas notificam eventos adversos de vacina, que quando nós vamos estudar mais adequadamente, se trata de doença do soro. Doença do soro, ela acontece por depósito de imunocomplexo, 1 a 2 semanas depois do uso, e se manifesta por urticária, às vezes fenômenos articulares, né? E o tratamento ideal é com corticosteroides, só que o corticoide de dose alta e usado durante muito tempo pode servir como imunossupressor também. Então, na vigência da doença do soro, deve ser contatado alguém mais experiente, né, para avaliar esse tratamento. E existe a imunoglobulina, que é homóloga, imunoglobulina humana, que é feita em 20 unidades internacionais por quilo, por via intramuscular. Ela também se evita o glúteo. Os riscos de evento adverso são muito menores, mas vocês devem imaginar que não é fácil produzir imunoglobulina humana. Você produz a partir de sangue de pessoas hiperimunizadas, então isso não é muito fácil. Daí, no nosso país, nós em geral temos uma escassez de imunoglobulina. Nós a reservamos para algumas situações especiais, como quando a pessoa já teve uma alergia com soro heterólogo, ou já usou soro heterólogo por um outro motivo, né? Eu, quando fui responsável por essa liberação, procurava liberar também para os imunodeficientes, imunossuprimidos, porque eles
podem precisar de mais aplicações de soro em decorrência da vacina não ter a mesma eficácia imunossuprimido. Mas isso depende de estoque disponível, doença 100% fatal. Se eu não tenho hemoglobulina, só tenho soro, eu vou fazer o soro mesmo e vou tratar as intercorrências que surgirem, né? Existe no nosso guia de vigilância uma opção de você fazer pré-medicação 30 minutos antes de aplicar o soro, na esperança de diminuir evento adverso. Olha, entre os especialistas em alergia nessa área, hoje não se considera eficaz medicação pré-exposição. Daí o último manual ter recolhido um pouco essa indicação para algumas situações especiais. Na verdade, não se acredita e não há evidências adequadas na literatura que essa pré-medicação seja realmente capaz de evitar algum evento adverso com soro heterólogo. De qualquer forma, nas situações que estão listadas, onde houve, por exemplo, alguém teve uma reação de hipersensibilidade ao soro, eu só tenho soro para utilizar, posso fazer uma tentativa de fazer uma pré-medicação venosa, estão aí as doses e as drogas, né? Está lá no manual para vocês verem. Eu acho a grande vantagem disso aqui o paciente já estar com veia pega, né? Porque na hora da urgência, você já ter uma veia pega é muito bom para você medicar e ajuda demais, né? Lembrar hoje que no caso de necessidade, de urticária generalizada, a adrenalina deve ser feita por via intramuscular, não se fica fazendo adrenalina subcutânea, ela demora demais para ser absorvida, né? Outra situação pessoas que têm alergia ou já utilizaram soro de origem equina, né? E o próprio contato frequente desses profissionais pode indicar uma probabilidade maior de reação. Então se manteve essas indicações, mas na verdade nós não temos evidências seguras de que a pré-medicação evite eventos adversos. Existem alguns animais que nunca foram surpreendidos causando raiva. Então nós os consideramos de muito baixo risco e não fazemos tratamento profilático. Lembrando que esses são animais urbanos, pets, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma agressão por um rato, e eu estou numa zona de periferia da cidade, eu tenho uma zona silvestre próxima da casa, e eu não tenho certeza se esse animal é silvestre ou não é, aí eu opto pelo tratamento. Mas ratazana de esgoto que a gente tem nas cidades em grande quantidade, né? O rato de telhado, o camundongo, que é usado em experiências, claro, camundongo não infectado, porquinho da Índia, que é muito comum as crianças criarem, hamster, né? E os logomorfos, o próprio coelho, esses animais não silvestres, eles não transmitem raiva e, portanto, não é necessário o tratamento. Algumas informações práticas em relação ao tratamento. Primeira coisa, quando que eu começo a profilaxia? Quando que eu faço a vacina, o soro? O mais precocemente possível. A agressão for domingo, eu posso deixar para segunda de manhã iniciar? Pode, provavelmente vai dar certo, mas não é o ideal. O ideal é que o mais rápido possível você possa iniciar o tratamento. Nesses momentos de escassez de vacina, de escassez de soro, em que às vezes a gente é obrigado a fazer polos de tratamento, né, para evitar o desperdício de vacinas, desperdício bem entre aspas, né, às vezes eu opto por isso. Eu vou fazer tratamento segunda, quarta e sábado, porque ali eu concentro os pacientes, faço via intradérmica e tenho o soro para todo mundo. Às vezes uma alternativa que é obrigado a ser criada.
nós estamos respondendo a uma necessidade, mas não é o ideal. O ideal é o tratamento o mais precoce possível, né? Uma outra confusão também é que às vezes as pessoas acham que porque já passou muitos dias da agressão, nós não deveríamos fazer o tratamento. Devemos sim. Então, sempre que houver indicação, eu vou tratar o paciente do mesmo jeito que eu trataria no dia da agressão. Então, alguém me procura contando, olha, 15 dias atrás eu acordei com um morcego dentro do quarto, eu não sei se ele me agredirá, eu vacinaria e daria soro no dia da agressão? Sim, então 15 dias depois eu faço também. Nós já tivemos óbito em Minas Gerais, de uma menina, 8, 9 anos de idade, que a profilaxia foi feita só com vacina, porque o profissional considerou que, como fazia muito tempo, não fazia sentido dar soro, que é uma interpretação completamente equivocada, né? O soro é o anticorpo pronto, ele é que talvez tivesse ajudado esta menina. Então, sempre que houver indicação, eu vou tratar, mesmo que passe muito tempo. Até quanto tempo depois? A literatura não tem mais isso. E eu, durante muitos anos, falava 2 anos. 2 anos depois, a incubação máxima no homem, mas nós temos algumas situações da literatura em que o período de incubação no homem até superou esse tempo, né? Então, foi agredido, era uma agressão que tinha indicação de tratamento, eu vou fazer o tratamento depois. A não ser em algumas regiões especiais, em que a raiva está muito controlada, a história vacinal dos animais não vai entrar no nosso protocolo. Então, se o animal, se o cão ou gato foi vacinado ou não foi, não entra no nosso protocolo, né? Depois, se eu começo a vacinação e não fiz o soro por alguma razão, ele estava indicado, mas eu não fiz. Não faz muito sentido aplicá-lo depois de 7 dias da vacina. Por quê? Porque esta vacina dá um nível de anticorpo muito alto. Então, 7 dias depois da primeira dose, provavelmente eu tenho um nível de anticorpo que o soro não vai acrescentar nada a isso, né? Então, o ideal é fazer soro e vacina logo, mas essa situação não vai ser feita. Por isso é importante a conduta no momento correto, né? Tem acontecido um outro problema também que nos preocupa, às vezes ter o soro e não ter a vacina, e não fazê-lo no mesmo dia. Existe na literatura relato de falha vacinal por uso de soro dias antes da aplicação. O ideal, então, é vacinação e soro no mesmo dia, quando o soro está indicado. Mas, às vezes, a gente é exposto a situações não ideais, nós fazemos o que é possível fazer, né? Mas isso não quer dizer que não haja problema. Existe uma possibilidade de problema, então ideal é sempre vacina e soro no mesmo dia. Já vimos que a vacina não tem contraindicação e, havendo interrupção do tratamento, nós podemos apenas completar as doses naquela agressão. Se o indivíduo foi agredido de novo, aí é uma nova agressão, eu vou começar tudo de novo. Muito importante que as pessoas fossem muito instruídas no momento da agressão, lavar com água corrente copiosamente o local. Essa lavagem ela pode mecanicamente retirar muito vírus, né? Mesmo no profissional, no estabelecimento de saúde, nós vamos fazer isso, mas às vezes a pessoa chega muito tempo depois, né? Então a eficácia não vai ser a mesma. O ideal é que toda pessoa, ao ser agredido, colocasse o ferimento debaixo da torneira e lavasse com muita intensidade. Quando a mucosa ocular ela é exposta, ela basta a lavagem com soro fisiológico ou água corrente. Transplante de córnea transmite raiva. Nós temos um pequeno artigo que nós escrevemos com acadêmicos das ciências médicas a respeito de raiva e transplante.
e existem alguns relatos no mundo, né? Pessoas que faleceram de uma doença neurológica, o diagnóstico de raiva não foi feito e os receptores dos órgãos acabaram desenvolvendo raiva posteriormente. Isso acontece, inclusive no transplante de córnea poderia ocorrer, né? Mas o simples contato assim, com a mucosa ocular, em geral, não é suficiente para contaminação. Vou evitar suturar o ferimento porque o vírus gosta de anaerobiose, de ambiente fechado. Às vezes não é possível pelo sangramento, às vezes não é possível num ferimento no rosto, em que as cicatrizes vão marcar muito a pessoa, eu acabo tendo que suturar. Se eu fizer isso, isso foi ferimento grave, provavelmente com indicação de soro, eu devo aplicar o soro nesse local antes de suturar, né? Para que haja uma ação local melhor dele. Havendo possibilidade, eu devo sempre evitar a sutura desses ferimentos. E lembrar também que às vezes as pessoas colocam substância orgânica no local do ferimento, prestar atenção na profilaxia do tétano, né? Se a pessoa está bem vacinada. Bom, chegou a pessoa no nosso serviço, nós vamos ter que classificar o ferimento num acidente que eu vou considerar leve do ponto de vista da raiva, né? O que quer dizer isso geralmente? Quer dizer que o período de incubação vai ser longo. Eu tenho tempo para pensar. E acidentes graves, aquele que o período de incubação vai ser muito rápido e dependendo da situação eu vou ter que lançar mão do soro ou da imunoglobulina, né? Então eu vou classificar o ferimento, depois eu vou classificar a situação da agressão, qual era o animal e como foi essa situação. Uma grande dúvida dos profissionais é essa: será que esse ferimento é leve ou ele é grave? Por exemplo, um cão sai correndo atrás da criança, consegue morder a panturrilha dela e fica só a penetração de um canino do cão, um orifício. Isto é leve ou é grave? Há muito tempo nós convivemos com essa dificuldade até que nós chegamos a uma conclusão. Sangrou é ferimento profundo e não um ferimento leve. Tá? Então vamos lá, o que eu vou considerar ferimento leve? Ferimento superficial, portanto não houve sangramento, pouco extenso, geralmente único, em tronco, membros, excesso das mãos, polpas digitais, pés, que podem acontecer em decorrência de mordedura ou arranhadura, tá? Causada pelo próprio dente. E lambedura de pele com ferimentos superficiais. Então, esse aqui vai ficar numa linha no nosso protocolo dos acidentes leves. Os acidentes graves, ferimento na cabeça, face, pescoço, pela proximidade do sistema nervoso central, mão, polpa digital, planta do pé, porque são muito inervados, né? Os ferimentos profundos, e aí vem essa questão, sangrou, rompeu todas as camadas da pele. Ele é um ferimento profundo. Ferimentos múltiplos, extensos, lambedura de mucosa. Pelo amor de Deus, né, gente? Ficar beijando cachorro, beijando gato, tal, não me parece ser uma prática muito higiênica. E a lambedura de mucosa é um acidente grave também pela inervação farta e fácil absorção pelas mucosas. Lambedura de pele onde já tem lesão grave, aí é como se fosse uma agressão grave. Ferimentos profundos causados por unhas de animais, eles também são importantes. Aqui a gente chama muita atenção do felino, do gato. O gato fica se banhando com lambedura o dia inteiro e lambe a pata frequentemente. Então a arranhadura profunda por gato, sem dúvida, impõe um risco mais grave. E como nós já falamos, qualquer ferimento causado por morcego. Aí não interessa o local, não interessa se foi profundo ou superficial, foi morcego, ele vai ficar na nossa linha de grave. Então nós vamos ter um protocolo em que eu tenho aqui as linhas, né? 3 linhas, aqui 3 linhas, desculpa, e aqui as colunas, né? Que eu vou cruzar a situação do acidente com qual animal foi.
Tá? Então eu tenho aqui contato indireto, que geralmente é só lavar, né? Esses contatos indiretos chegam muito a gente. Tá? Ah, o cara lavou a mão no coxo, que a vaca que teve raiva bebia água, então ele não foi agressão, o contato indireto é apenas de pena do local. Acidente leve, acidente grave. Aqui as colunas dos animais. Vocês vejam que tem duas colunas de cão e gato. São o gato ou cão que não está suspeito no momento da agressão. Por que tem esta coluna? Ora, se o gato ou cão não tinha nenhum sinal de doença no momento da agressão, e eu sei que se ele não adoecer nos próximos 10 dias, ele não estava transmitindo raiva naquele momento, veja bem, eu não estou dizendo um cão perfeito, eu vou mexer na comida dele, ele me morde, né? Ele não tinha nenhum sintoma de raiva, não é suspeito, a agressão foi justificada, ele não tem suspeita agora. Se ele não adoecer nos próximos 10 dias, eu posso dizer que no momento que ele me agrediu, ele não estava transmitindo raiva. Eu não estou dizendo que ele não está infectado, o período de incubação pode ser maior, daqui 20 dias ele apresentar raiva, mas no momento que ele me agrediu não tinha raiva. E eu vou ter o cão ou gato que eu clinicamente suspeito, né? Pelo comportamento. Então o animal com encefalite, ele tem alucinações, ele morde o ar, ele perde noção de distância, tromba na parede e tal, mas também o comportamento ajuda muito. Não é comum, por exemplo, você estar numa rua e um cão vadio te agredir. O cão agride defendendo o território, defendendo o seu dono, né? Então essas agressões inusitadas, inexplicáveis, é o animal que agrediu o seu próprio dono, tudo isso pode nos levar a uma suspeita. Bom, se o cão morreu, desapareceu, eu não tenho como observá-lo, ele vai ficar como todos os outros animais que não são passíveis de observação, que vão estar nessa coluna. E de alguns anos para cá, o Ministério da Saúde do Brasil passou a considerar que a agressão por animais silvestres, como a agressão por morcego, também será considerada sempre grave. Nós fizemos várias consultas ao Ministério da Saúde, se era isso mesmo, porque essa não era uma conduta no Brasil. O animal, por exemplo, a raposa, o macaco, a gente analisava o ferimento e classificava. Atualmente isso não é recomendado mais. Então, animal silvestre vai cair na mesma categoria do morcego, e aí a gente vê que só tem uma linha que é de acidente grave, porque ele sempre vai ser considerado grave. Como os manuais, inclusive o último, reitera essa conduta, nós já consideramos que o Ministério da Saúde do Brasil decidiu isso mesmo, que tanto animais silvestres como os morcegos nós vamos considerar como acidente grave. Então chegou o paciente, eu vou classificar o ferimento dele, é um ferimento leve, é um ferimento grave, vou escolher a linha que ele vai ficar, vou verificar o animal que o agrediu, se foi cão ou gato, vou verificar se esse cão ou gato estava suspeito no momento da agressão, né? Se foi uma agressão inusitada, se ele tinha algum sintoma, e aí, dependendo do ferimento do animal, da condição dele, a conduta vai estar aqui dentro do protocolo. Então, depois eu trouxe para vocês uns 4 exercíciozinhos que são do programa de raiva brasileiro, feitos originalmente até para os nossos colegas do Distrito Federal. Nós trazemos alguns casos aqui, só para a gente pegar a dinâmica de colocar aqui dentro do nosso quadro. Tá? É claro que não vai ficar lendo com vocês cada situação, está lá o manual, o importante é que toda a conduta está esclarecida aqui. Aí nós vamos ver alguns exemplos e colocar aqui. Tá? Algumas questões que estão lá no pé desse protocolo a gente precisa observar, e uma delas está aqui,
que na agressões por morcegos ou qualquer animal silvestre deve-se indicar sorovacinação, independente da gravidade da lesão. Então, no momento de falta do imunobiológico, na verdade, nós aumentamos a indicação dele, né? Mas, como eu disse a vocês, desviar desse protocolo é muito sério, já que é uma doença 100% fatal. A recomendação é que nós sempre seguimos o protocolo. Sempre se recomenda, no caso das lesões, você infiltrar o soro nas lesões e aplicar por via intramuscular o que sobrou. Aqui em Minas Gerais, durante décadas, nós não fazíamos isso. Nós tínhamos uma referência em Raiva aqui, que considerava que ao fazer a aplicação do soro na ferida, eu poderia estar empurrando o vírus lá para dentro, né? Eu fico pensando que a gente tem que ter uma pontaria muito boa para acertar o vírus, mas esse era a conduta na época. Claro que eu estou brincando, você leva tecidos, né? Mas isso hoje é universal. Se você pega a orientação de qualquer país sobre a aplicação de soro, eles recomendam que eles sejam aplicados primeiro nas lesões, para depois você aplicar intramuscular o que sobrou dessas aplicações no local, né? A profilaxia da raiva com uso e vacina deve ser indicada nos casos de contato com morcego e nos casos duvidosos. Por exemplo, o informante acordar e se deparar com um morcego no interior da casa. Vejam bem, ter cuidado com isso, porque nós vivemos num estado, em Minas Gerais, rico em morcegos, né? E tem morcego. Eu estou pegando o mouse aqui, estou me lembrando de um caso recente, que a pessoa foi pegar o controle da TV a cabo para mudar de canal, o controle tremeu, né? Ela falou, oxa, é interativo. Quando ela olhou, era um morcego que estava na beirada do sofá, ela pegou como se fosse um controle. Então aqui em Minas Gerais, nós encontrarmos morcego é muito comum. Não vamos ficar fazendo soro em todo mundo. Então, o que está bem estabelecido? Se eu acordo com um morcego no meu quarto, não tem como eu saber que ele não me agrediu. Então, acordou com um morcego onde dormiu, né? Todas as pessoas daquele cômodo devem ser tratadas. Acordou, achou um morcego na casa, aí eu vou avaliar caso a caso. Essa casa tem forro, tem divisória entre os quartos, as portas estavam fechadas, estavam abertas, né? Então é possível que eu decida até fazer profilaxia numa pessoa em que eu achei morcego dentro da casa. Agora, veja, eu vi um morcego passando voando, isso não é indicação de tratamento. Foi abrir a casa do sítio, estava cheio de morcego, eles saíram voando, isso não é indicação. É quando você acorda, né, e naquele recinto que você está dormindo, você encontra um morcego. Aí vai ser considerado grave e soro e vacina. Só não vai receber soro aquela pessoa que fez tratamento completo prévio ou pré-exposição, como a gente vai ver, né? Quando a pessoa abandona o tratamento e retorna, no caso do esquema intramuscular, eu tenho padronizado intervalos mínimos que eu posso utilizar. Então, você fez a primeira dose, né? E estava marcado para a pessoa voltar, ela não voltou, você aplica essa segunda dose, em vez de esperar 4 dias para a terceira, você vai fazer com 2 dias de intervalo, na tentativa de fazer o esquema num período adequado, né? Depois nós vamos ver em relação ao intradérmico, que pode ser um pouco diferente. O que faz a via intradérmica uma via interessantíssima para a vacina? A ponto de muitos acreditarem que no futuro todas as vacinas serão intradérmicas. Primeiro, a facilidade de acesso, né? Você poder diminuir os riscos de trauma durante a injeção, de você acidentalmente atingir um vaso, uma inervação, né?
Mas o mais importante é a alta imunogenicidade que as vacinas têm na via intradérmica, porque a via intradérmica é lotada de célula dendrítica, que são células apresentadoras de antígeno, e fazem com que você precise de uma dose muito menor de vacina pela via intradérmica do que você usa pela via intramuscular. Então existem, eu trouxe aqui mostrar para vocês a conduta de vários países. Essa aqui é a conduta do Canadá, né, que recomendam preferencialmente a via intradérmica. O problema da via intradérmica entre nós é a questão da qualificação do pessoal para fazer a aplicação intradérmica. Porque do ponto de vista de imunogenicidade ela é ótima. Aqui a norma americana, se vocês quiserem consultar do CDC, né, vocês vão ver que eles têm uma preferência pela via intradérmica, com exceção daquelas situações especiais. A Organização Mundial da Saúde da mesma forma. Então, quando nós divulgamos, né, a importância de se utilizar a via intradérmica em municípios populosos, em que você pode vacinar muito mais pessoas com um frasco de vacina do que vacinaria pela via intramuscular, muitos acharam que isso é uma gambiarra, é para economizar. Não, a via intradérmica ela não era utilizada no nosso meio por essa questão de treinamento de quem aplique, porque do ponto de vista da imunogenicidade, da segurança, a via intradérmica é uma via muito importante. O esquema é diferente, né? Você vai usar a dose menor, de 0,1 ml, mas vai fazer 2 aplicações no mesmo dia, em locais distintos, obviamente. Então, são 2 doses no dia 0, 2 no dia 3, no 7º dia, no 28º dia. Então, esse é o esquema intradérmico. É muito simples de fazer, menos dor para o paciente, com o problema, como a gente relatou, da questão do preparo. Se você não tem treinamento, não sabe fazer intradérmica, então não faça. Mas eu acho que já é tempo das regiões, né, principalmente os grandes municípios que podem preservar mais vacina, os locais centrais, já deu tempo de treinar todo mundo e a gente começar a utilizar essa via para nós otimizarmos as vacinas, já que elas têm faltado frequentemente e houve situação até de chegarem em centro de saúde e não ter vacina, né? No caso em que o paciente falta para a via intradérmica, é recomendado também um esquema de recuperação. Tá? Só que se nós prestarmos muita atenção nesse esquema, ele mais ou menos preserva, ele não diminui muito o intervalo das doses, como acontece no abandono da intramuscular. Ele acaba mantendo os 4 dias aqui, 21. De qualquer forma, tem alguma possibilidade aqui de completar dentro de 28 dias, que é o ideal, né? Então, no caso de um abandono, é interessante consultar esse quadro, que é tirado lá do material do Ministério da Saúde, e tentar colocar em dia a vacinação de uma forma mais rápida. Outra questão que chegava para nós e nós respondíamos intuitivamente, né? Ora, fez a primeira dose intradérmica, chegou na outra unidade no outro dia, fez intramuscular. E aí o que a gente faz? Começa tudo de novo, despreza aquela primeira dose da outra via, né? E não havia um posicionamento. Finalmente houve essa posição nacional, né? Dizendo, é possível iniciar o esquema por uma via e terminar por outra. Porém, deve-se respeitar o intervalo da via intramuscular e intradérmica. Por exemplo, dá um exemplo aqui interessante. Se eu mudar da intradérmica para IM, começou lá num centro que faz intradérmica, vai continuar no IM. Deve-se seguir os dias por via IM, 0, 3, 7, 14. Esses são os intervalos que eu vou passar a fazer a partir de agora. Se mudar de IM para intradérmica, passa para os intervalos de intradérmica. Mas continua o esquema. Nós estamos autorizados agora. Essa foi sempre a nossa
a nossa orientação, não se perde vacina que fez, passou para o outro esquema, continua com o outro. Mas agora nós temos um posicionamento assim oficial, né? Isso é importante. Há um problema da pessoa que se reexpõe. Ela é agredida, faz um tratamento e se reexpõe, né? Então nós temos que distinguir aquele que fez tratamento completo do não completo. O que é completo? Fez 4 doses de vacina. O soro não entra na definição de tratamento completo ou incompleto, como a gente vê. Então fez o tratamento completo, 4 doses de vacina. Foi novamente agredido dentro de 30 dias, ele está protegido. Eu não preciso fazer novo tratamento. Foi exposto depois de 90 dias, aí eu vou avaliar se havia indicação, mas, por exemplo, pode ser um cão, uma agressão superficial que eu vou apenas observar, vou observar o cão. Mas se tiver indicação de tratamento, aí vão bastar 2 doses da vacina, que são feitas nos dias 0 e 3. Né? Então é uma vantagem para quem fez um tratamento completo um dia, e ele não vai precisar mais de soro nem de imunoglobulina. Já o tratamento incompleto, se está dentro dos 90 dias e ele foi novamente agredido, tratamento incompleto é menos de 4 doses. Eu posso completar o esquema. Agora, se passou 90 dias, não. Se ele não fez as 4 doses, foi novamente agredido depois de 90 dias, eu volto lá no quadro e reposiciono e faço o que tiver recomendado lá. Tá? Não vai haver muito benefício para o paciente de ter feito esse tratamento incompleto. Ok? Bom, existe a profilaxia pré-exposição, que é muito interessante. É você pegar aquele profissional que tem um risco muito grande de agressão e já vaciná-lo preventivamente, né? Para que, se ele for agredido e não perceber, ele já esteja protegido. Isso acontece às vezes pessoal de laboratório, né? Ou se ele for agredido e precisar de tratamento, ele não vai precisar de soro heterólogo, nem de imunoglobulina, que além de escassos, eles oferecem, principalmente o soro, risco de evento adverso. Então ele é preconizado para profissionais que trabalham em laboratório de virologia, se expondo ao vírus da raiva, quem trabalha em captura de animais em geral. Seria muito interessante os estudantes de veterinária e biologia, que têm um risco de no futuro se exporem, né? Mas o que tem acontecido ultimamente, com a falta muito grande de vacina, às vezes tem sido necessário suspender a pré-exposição, o que é uma pena, porque realmente ela é muito interessante para aquele profissional de mais risco. Né? O esquema ele é feito em 3 doses, intramuscular 0, 7 e 28, pode ser feito também, e é muito interessante pela via intradérmica, porque, por exemplo, você tem um grupo de pessoas que trabalham na campanha, que capturam animais, com a via intradérmica você pode vacinar muita gente com uma demanda menor de vacina, né? Então, o importante é que você vai vacinar e depois, 14 dias depois, vai fazer a sorologia para ver se ficou protegido. Aí é um outro gargalo que nós costumamos ter de não conseguir fazer a sorologia. Deve fazer, porque se eu fizer pré-exposição e não fizer a sorologia, na verdade eu não vou poder considerar esse paciente um paciente que fez esquema de profilaxia pré-exposição. Ele vai ser um paciente que fez tratamento incompleto. E aí ele pode cair lá no quadro e acabar tendo indicação de soro ou de vacina. Então, se a intenção é dar a esse paciente mais segurança para que ele não precise no futuro de soro, de imunoglobulina, eu devo, o ideal, né, é que eu faça adequadamente as doses previstas e a sorologia, tá? Só com
a demonstração da sorologia, eu tenho certeza que ele está protegido. A partir daí, anualmente, no aniversário dessa sorologia, eu deveria fazer outra. Se está acima de 0,5 unidades internacionais, ele continua protegido, vida que segue. Se cair, eu faço um reforço da vacina e doso novamente, de forma que eu mantenha esse paciente com níveis protetores durante a atividade dele. Então essa é a ideia, né? Em que se fez pré-exposição. Por quê? Quando ele fez pré-exposição, com sorologia, a sorologia está em dia, ele tiver um acidente grave, ele vai precisar no máximo 2 doses, não vai precisar de soroterapia. Então, para nós encerrarmos, vamos rapidamente ver uns casinhos aqui, para ver como usar o protocolo. Então tá aqui. Ao chutar a vasilha de comida onde o gato estava se alimentando, uma criança de 5 anos levou uma mordida profunda em panturrilha. Procurou o serviço para receber tratamento. Então, como seria essa classificação? A ferida foi grave, porque foi profunda. Se é profunda, mesmo na panturrilha, é grave. Agora, eu não suspeito que o animal estivesse raivoso, porque ele estava sem nenhum sintoma e ele agrediu porque mexeu na comida dele, né? Então, o esquema aqui vai recomendar que você faça 2 doses de vacina no dia 0 e no dia 3 e continue observando esse gato. Se com 10 dias ele não apresentou sintoma, acabou o caso. Se no processo desta observação ele apresentar sintoma, aí vai ser completado o tratamento com as doses de vacina e inclusive com soro, dependendo da gravidade. Tá? Então, o cão e o gato me dão essa possibilidade de observação, mesmo num acidente grave, né? Em que eu vou usar apenas 2 doses de vacina e aguardar. Muitas vezes, se o animal adoecer muito tardiamente, não vai ter mais indicação do soro, porque terá passado os 7 dias desta dose, né? Então, é interessante. Então, como a gente coloca no protocolo. Brincando na calçada da casa, uma criança de 2 anos foi subitamente agredido por um cão que soube-se depois havia aparecido na vila onde moravam e estava atacando outros animais. O cão foi morto, jogado no mato, e a criança apresenta uma lesão superficial em tronco que ocorreu há 24 horas. E aí, como que eu coloco no protocolo? Bom, ela teve uma agressão leve, mas agora por um animal suspeito. E, na verdade, um animal que não pode ser observado mais. Ele cai numa coluna como se fosse, né, um outro animal. É um cão que foi morto, enterrado e tal. Então aqui ele já vai entrar num esquema de 4 doses de vacina, né? Porque não há como observar esse animal. Então, seja por via intramuscular ou por via intradérmica. Como o ferimento foi leve, mesmo no animal suspeito, ele vai ser submetido. E o animal que não pode ser observado, na verdade, vai ser submetido aqui à vacinação. Então, mais importante do que a gente decorar isso aqui, não é essa a intenção, é você compreender como coloca o paciente aqui dentro do protocolo, né? Aqui outra, criança de 5 meses mordida no pé por um rato. A família mora numa favela onde o esgoto corre a céu aberto e não há coleta de lixo. Há infestação de ratos em todas as casas do local. Nós vimos que rato urbano, como o rato da favela, não leva a tratamento de raiva. Então aqui eu não faria tratamento antirrábico. É claro que eu vou tomar as medidas de cuidado com essa criança. Estava brincando com um macaco que estava em cativeiro há 6 meses. Uma criança de 8 anos sofreu mordedura no dedo. O animal é mesmo agressivo, ele não mudou comportamento. A família não notou nenhuma mudança de comportamento nele. Então eu tenho um ferimento grave, porque foi dedo, né? Então está aqui um ferimento grave,
por um animal silvestre, porque mesmo esse animal estando domiciliado, ele é considerado um animal silvestre. Macaco é um animal silvestre. Então vejam que só há uma opção aqui, que é a sorovacinação. Esse paciente, o macaco não é passível de observação, só cão e gato, né? Animal silvestre, então fica aqui. Eu já passei um pouco uma saia justa num congresso, quando uma colega recomendou observar o macaco, né? Eu já vi biólogo aqui observando o morcego, eu não sei o que está observando, é só cão e gato mesmo que a gente observa. Então tem aí os nossos contatos e nós vamos ver se temos tempo ainda para responder algumas perguntas de quem está assistindo ao vivo, né? Lembrando que esta apresentação, essa discussão fica gravada e pelo Telesaúde vocês podem depois ter acesso lá no YouTube e nos outros, e na própria sala. Então ele está perguntando aqui se uma pessoa tem tratamento completo, mas não está comprovado. Isso deve ser pergunta de enfermeiro, eu aposto, porque enfermeiro é muito rígido na questão da comprovação, e tem razão. Isso tem que ver caso a caso. Se eu informo que já recebi 4 doses, a minha informação não é segura, eu vou considerar que ele é não vacinado e pronto, vou fazer tudo. Mas há pessoas, eu acredito que se eu, por exemplo, for agredido pelo gato lá de casa e chegar no centro de saúde e falar, não, eu fiz 4 doses de vacina na época tal, eu peço a vocês que acreditem em mim, porque eu conheço o que é vacina rábica. Então isso é uma situação que você tem que avaliar caso a caso e anotar no prontuário. Se você decidir considerar a informação, anota, paciente afirma que recebeu, parará. Em geral, em vacinação, vacina não comprovada é vacina não feita. Tem que ser uma história muito convincente para eu considerar que ele tem vacinação completa. Não tem como comprovar, eu tenho dúvida da informação, ele é não vacinado, eu vou colocar lá no protocolo normalmente. A gente só faz vacinação preventiva da raiva naqueles grupos de exposição. Nenhum país vacina a população contra a raiva. Tá? Então você só precisa de vacina rábica se você foi agredido e tem indicação, ou se você pertence a um grupo de risco aumentado. Você trabalha com captura de animais. E aí o que vai dizer se você precisa de reforço não é o tempo, é o nível sorológico. Você tem que fazer sorologia, se os seus anticorpos protetores caíram de 0,5, você faz um reforço e dosa de novo. Então os reforços naqueles profissionais de risco, ele é feito por causa da queda dos anticorpos protetores e não do tempo. Não é o tema da nossa discussão, não vamos entrar assim em pormenores, apenas dizer que, do ponto de vista da raiva, é óbvio, o uso de antibióticos não vai ter nenhum efeito. Mas existem alguns autores que recomendam antibiótico profilático em agressão por alguns animais, porque você conhece mais ou menos qual é a flora, se a mordida é por cão, se a mordida é de um outro humano, né? As floras são diferentes, você conhece mais ou menos e sabe que é uma infecção que tem muita tendência a infectar. É uma lesão que tem muita tendência a infectar. Então existem alguns protocolos que recomendam antibiótico profilático no sentido de se tentar evitar a infecção. Existem outros, alguns artigos de revisão muito bem feitos, que dizem, olha,
Antibiótico profilático acaba não adiantando, é preferível você limpar exaustivamente, acompanhar, no caso de infecção tratar. Então, sempre que nós falamos de antibiótico profilático, nós caímos num terreno de muita controvérsia, né? Nós vamos achar a recomendação e vamos achar aqueles que não recomendam. Bom, existe debaixo do nosso protocolo, uma linhazinha lá que fala: o cão que não tem contato com outros cães, que fica sozinho em casa, ele agredindo, eu dispensaria de tratamento. Então a pergunta é: eu tenho um cão que não tem contato com outros cães, eu mesmo assim faço profilaxia? Eu chamo atenção para algumas questões que me remetem a ter muito cuidado. Eu particularmente trato. Primeiro, ter cuidado com os cães muito jovens. A mãe, nós já tivemos casos em Minas Gerais que a mãe teve os filhotinhos, a cadela faleceu, os filhotinhos foram distribuídos e esses 3 filhotes agrediram 18 pessoas nesse município. Então, o cão muito novo, ele pode ter adquirido a doença da própria mãe, né? E outra questão é que você ter certeza que esse cão não foi agredido, você tem que observá-lo o tempo todo. Se você tem quintal em casa, ele pode ter pego morcego para brincar, pode ter sido agredido. Se você deixa no pet shop e vai embora para casa, busca ele 3 horas depois, se ele foi agredido ou entrou em luta corporal com algum cão lá, dificilmente o dono do pet shop vai falar com você. Então, se você tiver certeza que esse cão nunca teve contato com nenhum outro animal, nem com cão, nem com morcego e tal, é claro que ele não vai transmitir raiva, não precisaria de tratamento. Mas numa região endêmica de raiva em morcego, como é a nossa, em que nós ainda não controlamos inteiramente a doença, eu particularmente tenho muita dificuldade em dispensar o tratamento com essa história de que o cão não entra em contato com outros animais. Geralmente não, essa vacina é muito segura. Mas eu chamo atenção para uma coisa: quando surgiram as vacinas em cultivo celular, os franceses, por exemplo, preferiram, em vez de ficar fazendo sorologia todo ano, fazer um reforço de vacina todo ano. E a partir da 6ª dose, eles tiveram uma enormidade de eventos de hipersensibilidade. Então, nada a gente usa desnecessariamente. Tudo é possível causar eventos adversos, né? Mas o fato de eu aplicar o dobro da dose no mesmo dia provavelmente não levará a nenhuma consequência pela composição da vacina, que é vírus inativado, não deve haver nenhum problema. Gravidez não é contraindicação para vacina. Você continua o esquema. Se uma grávida for agredida e tiver indicação de soro e vacina, você vai fazer soro e vacina na grávida. Porque se ela tiver raiva, ela morre, né? É claro que se eu tiver imunoglobulina, eu vou preferir fazer na gestante imunoglobulina e vacina. A vacina não tem nenhuma contraindicação, né? E eu vou tentar evitar os eventos adversos do soro numa gestante. Tento liberar a imunoglobulina para ela. Mas não existe contraindicação à vacina rábica. Nem gestante, nem nenhum outro paciente, você vai deixar de vacinar por qualquer razão. O importante é que esteja bem indicado, porque às vezes a gente vê uma prescrição exagerada de vacinas no estado, né? Pessoas em que bastaria um animal que pode ser observado, agressão leve, bastaria observar o animal, ficar prescrevendo vacina. Isso é muito ruim, porque além da vacina poder faltar para alguém que precisa, nunca está descartado com nenhum produto biológico a possibilidade de um evento adverso, embora seja raro com a vacina rábica.
Bom, então essa é uma situação comum. O trabalhador rural enfia a mão dentro da boca da vaca para tentar desengasgá-la, né? Não consegue, porque não é nenhum corpo estranho. E aí o animal morre com suspeita de raiva, ele vai à unidade de saúde. Eu examino a mão dele e vejo que ele não tem nenhum ferimento grave. Ele tem pequenas fissuras e rachaduras, mas é na mão. E aí, eu considero como agressão grave ou como agressão não grave? Essa posição é polêmica, eu já vi isso discutido no grupo que elabora as normas de raiva no Brasil, com muita dúvida. A maioria considera que, apesar de serem fissuras, lesões muito brandas, como é na mão, eu consideraria grave, tá? Outros consideram que mão é no caso de agressão. Aqui é fissura, é rachadura, muito pequenininha, da queratina. Às vezes esses trabalhadores têm a mão muito queratinizada, muito grossa, que isso não seria acidente grave. Aí, sem dúvida, numa doença fatal, em dúvida pro réu, né? Esse é um caso que deve ser avaliado individualmente. Eu vou examinar as mãos dele. Se ele tem só rachaduras de queratina mesmo, que não são fissuras da pele, eu tenderia a considerar acidente leve. Se eu achar alguma fissura verdadeira que rompeu ali, eu vou considerar grave por ser da mão. Então é uma discussão mesmo entre as pessoas experientes, né? Essa situação. É uma tendência da maioria das pessoas que trabalham com raiva, numa situação dessa, considerar agressão grave. Eu faria, não tem por que adiar, né? Eu acho que do ponto de vista da pessoa que se expôs, tanto a raiva como o tétano são doenças muito graves, né? E eu não atrasaria nenhuma, e não há nenhum prejuízo na resposta se eu usar a dupla adulto usando vacina rábica, né? É claro que a dupla adulta é um pouco mais reatogênica, aquele grupo muscular pode ser prejudicado. Eu só lembraria para aquele que domina a técnica da aplicação de vacina na região glútea, que faz os quadrantes, e na porção interior do quadrante superior externo, se sabe aplicar na região glútea, a vacina dupla adulto você poderia fazer e deixar realmente os deltoides para a vacina antirrábica. Todo mamífero pode transmitir raiva, né? E porco é inclusive um animal que não pode ser observado. O porco agrediu, você vai classificar em leve e grave o ferimento e fazer a sua conduta. Ele pode sim transmitir raiva. Então, agressão por qualquer mamífero, animais silvestres, à exceção aqueles que nós citamos apenas, né? Que eu não faria tratamento. Pelo porco, sim. Lembrando que os répteis, as aves, não transmitem raiva, né? Eu já fui acionado uma vez na situação de um galo que agrediu o menino e a equipe colocou o galo em observação e mandou vacinar o menino. Não, peixe, réptil, ave não transmite raiva. Agora, mamífero, agressão por qualquer mamífero é indicação de profilaxia. Esta é uma situação difícil que foi colocada. Eu tenho um protocolo e o médico prescreve fora do protocolo, né? Então, até que ponto o médico tem o direito de que seja feito o que ele prescreveu, até que ponto eu, como profissional de enfermagem, tenho obrigação de fazer uma prescrição que eu sei que está fora do protocolo. A melhor forma de lidar, isso acontece todos os dias com as pessoas que trabalham com vacina, não só com vacina antirrábica, né? A melhor forma de lidar com isso, claro, é o diálogo. Ô doutor, o senhor fez essa prescrição aqui, mas o protocolo do Ministério da Saúde recomenda isto aqui, né? E se eu podia rever a posição do senhor, a prescrição e tudo mais, entrando em atendimento é o melhor. O que eu já
conversei com o Corém em relação a isso, né? O que o enfermeiro deve fazer. Se eu acho que há um risco evidente para o paciente, por exemplo, o médico prescreveu soro e não tem indicação de soro, tá? Eu não sou obrigado a fazer, eu encaminho para um outro serviço, para um terceiro profissional decidir. Eu não sou obrigado a fazer uma coisa que pode lesar o paciente. Por outro lado, se o equívoco ele é apenas de um número da dose de vacina, é uma coisa que provavelmente não prejudica o paciente, né? Eu tenho feito nos serviços que eu trabalho, nessas situações com vacina, é arquivar a prescrição do médico e seguir a prescrição dele, tá? Mas isso é um tema polêmico, mas eu acho que o profissional de enfermagem, eu tenho certeza, não é obrigado a seguir uma prescrição que ele considere que vá prejudicar o paciente. Na prática, pelo que a gente vivencia, né, a maioria das vezes o diálogo resolve. Embora eu já vivi situações que o diálogo não resolveu, né? Para mim, mais fácil, que sou médico também, fiz uma prescrição diferente e pronto. Para o profissional de enfermagem, isso traz uma dificuldade, porque geralmente o paciente vai, o médico prescreveu, você tem que fazer, mas, por exemplo, se um médico prescrever uma vacina pneumo 23, que não pode ser feito abaixo de 2 anos, para uma criança de 1 ano, ninguém é obrigado a fazer. Né? Se ele quiser nos denunciar, no Corém, no CRM e tal, que ele denuncie. Se o paciente quiser chamar a polícia, chama a polícia, faz a ocorrência policial, mas eu não sou obrigado a fazer uma coisa que traz riscos para o paciente. Agora, usar o bom senso, tenta o diálogo, não conseguiu, é uma coisa que não vai causar prejuízo ao tratamento, né? Retém essa receita e tal, depois aciona o gestor dele. Eu faço sempre isso. Olha, secretário municipal, tem o doutor fulano aí que está prescrevendo as vacinas raiva, tudo fora do protocolo, né? Quando é dentro do serviço público, em geral o gestor costuma conseguir resolver para a gente. Quando é de local privado, mais difícil. O frasco só pode ser utilizado por 8 horas. Ele não aumenta o prazo por eu estar usando o intradérmico. O que acontece é que com um frasco, se eu usar intradérmico, nesse período de 8 horas eu vacino muito mais pessoas. Mas deu 8 horas da diluição do frasco, eu vou desprezá-lo, independente de eu estar usando intramuscular ou intradérmico. Bom, eu agradeço então a todos que nos assistiram ao vivo. Estão aí nossos e-mails para sugestões, críticas, solicitação de material, né? E para aqueles também que estão nos assistindo por meio de gravação, nós estamos, pelo nosso e-mail, à disposição para continuar a discussão e, inclusive, ceder algum material que possa ser útil. Muito obrigado pela atenção de vocês. No.